Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler os versículos 9 a 11. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardo e a Filadélfia e a Laodiceia. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós já temos comentado com os irmãos que o livro do Apocalipse tem uma estrutura básica que nos é descrita logo no início, no versículo 19, no capítulo 1, versículo 19, quando lemos que a João é dito: escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então nós temos aqui uma apresentação de uma estrutura muito simples, já temos comentado, e é bom sempre os irmãos terem isto em consideração. Então, como é que nós podemos dividir o livro do Apocalipse? Em 3 partes. A primeira parte é o primeiro capítulo, que nós temos estado a analisar, são as coisas que tens visto. É isto que nós estamos a ver hoje também, incluindo a grande, a gloriosa visão a respeito de Jesus. Um Jesus como João nunca o tinha visto antes. Jesus glorificado. A segunda parte são as coisas que são e que dizem respeito ao tempo da igreja. As coisas que são no tempo de João são as mesmas que são hoje e que nós encontramos nos capítulos 2 e 3. Então nós iremos daqui a algum tempo, entrar nestas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. A terceira parte, e aquela que de facto ocupa a maior parte do livro, diz respeito a um tempo futuro, algo que ainda não aconteceu. São as que depois destas hão de acontecer. Então esta é a parte do futuro que vai começar no capítulo 4, no capítulo 5, e depois, a partir do capítulo 6, tem um desenvolvimento muito extenso, que nos vai levar até ao capítulo 19, de um tempo que geralmente é conhecido como o tempo da grande tribulação, ou a tribulação, se quisermos. Primeiro, 3 anos e meio, e depois, a partir de um certo momento, a situação vai se agravar muito, e haverá uns outros 3 anos e meio de efetiva grande tribulação. No capítulo 19 nós vemos o final deste tempo através da vinda de Jesus. Cristo desce à terra. Então a promessa que ele fez aos discípulos que voltaria, e os anjos viram, os apóstolos viram subir, e os anjos disseram: como ele foi, assim ele voltará. Ele vai cumprir, vai descer à terra, no Monte das Oliveiras, ali em Jerusalém. E a partir do capítulo 19, nós depois vamos entrar, os capítulos 20 até 22, num tempo muito, que nós conhecemos muito pouco, que é a transformação de todas as coisas. Haverá um juízo final e depois a criação de novos céus e nova terra. Que, no fundo, é o objetivo que o Senhor sempre teve. Desde que o homem caiu, então nós temos uma velha criação que está a decompor-se, mas no meio desta velha criação, Deus já está a começar uma nova criação. E essa nova criação vai se manifestar no tempo do fim. E nós que estamos aqui já fazemos parte da nova criação, os irmãos sabiam? Porquê? Porque nós já nascemos de novo. E Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino. Então é preciso nascer de novo, quer dizer, é preciso fazer parte da nova criação. E nós já temos uma parte de nós que já é nova, que é, nascemos do Espírito, e temos uma parte que é velha, que é a nossa carne. Mas
no final o Senhor nos dará uma libertação da nossa própria carne, do nosso corpo decaído, a própria natureza será completamente transformada e nós viveremos numa nova terra e novos céus. Então, irmãos, estão a ver que o livro do Apocalipse é um livro extraordinário, é um livro que nos mostra, que nos desvenda coisas que nós nem poderíamos imaginar. E o Senhor entendeu necessário e útil revelar-nos estas coisas. Ora, se o Senhor achou útil, necessário revelar estas coisas, o que é que os irmãos acham? Devemos conhecê-las ou não? Ou vamos desprezá-las? Esquecê-las? Dizia, não, isto é muito difícil, isto é muito complicado. Mas se o Senhor nos deu um livro chamado Revelação, o que é que nós queremos? O livro Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Não quer dizer complicação. Quer dizer revelação, tornar claro, desvendar. Não quer dizer que o livro seja muito fácil, porque de facto este livro ele vai buscar muitas coisas ao Antigo Testamento. Para os irmãos terem uma ideia, aqui no livro do Apocalipse, nós temos, o livro em si tem 404 versículos. 404 versículos. Destes, 278 são referências ao Antigo Testamento. Então, não há nenhum livro que faça tantas remissões para o Antigo Testamento como o livro do Apocalipse. Então, quem não conhecer o Antigo Testamento não vai entender bem 278 versículos. Por isso é que nós precisamos conhecer a Bíblia toda e ver que aqui em Apocalipse é como se fossem desaguar muitos rios antigos que lá dos profetas, da lei, e que agora vão desaguar de uma maneira muito consistente, lógica, vão desaguar a esta grande revelação do livro do Apocalipse. Então estamos perante um livro extraordinário, um livro que nos deve despertar o desejo de o conhecer, mas um livro que nos fala de uma pessoa. O centro deste livro é uma pessoa. Não são mistérios sensacionais, saber quem é o anticristo, saber quem é a besta, que veio da terra, que veio do mar, saber isto e aquilo. O grande objetivo do livro é revelar-nos uma pessoa. E essa pessoa quem é? É Jesus. Mas que Jesus? Glorificado. O Rei. Ele não vai voltar a morrer. Ele não vai voltar para ser manso, para aceitar todas as críticas, para ser espancado, para ser troçado. Esse Jesus foi da primeira vez, ele agora vem como leão, aquele que é o juiz dos vivos e dos mortos. E isso deve-nos infundir temor ao nosso coração. Nós vamos encontrar-nos com ele, mas para nós, igreja, mais do que juiz dos vivos e dos mortos, ele é o noivo. É o noivo que a igreja anseia ver. Daquele que a noiva tem saudades. Nós ansiamos ver Jesus, porque é o nosso noivo. Ele partiu, mas ele prometeu que voltaria. Credes em Deus? Crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Eu vou partir, mas vou voltar. Voltarei outra vez. Para quê? Para vos levar, para que onde eu estiver estejais vós também. João capítulo 14. Então, esta é a nossa visão como igreja. O mundo nem sabe o que é que vai acontecer. Mas nós, a igreja, temos uma visão do que vai acontecer ao mundo, mas daquilo que nos vai acontecer a nós, que é o encontro com o nosso noivo. E nós viveremos para sempre com ele. Porque haverá um casamento chamado as bodas do Cordeiro. E a noiva vai se transformar na esposa. E por isso lá no finzinho do Apocalipse diz que o Espírito e a esposa dizem, vem. Então, já não é mais a noiva, mas é a esposa. E nós vamos
como qualquer esposa que vive com o seu marido, nós vamos também viver para sempre com Jesus. Para onde ele for, nós iremos também. Onde ele viver, nós iremos também viver. O que ele receber como herança, nós seremos participantes dessa herança. Isto é tão glorioso, irmãos, que nos deve levar a adorar, a glorificar o Senhor de uma maneira muito intensa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, vamos então partir para o comentário dos primeiros versículos que nós lemos. O versículo 9, que diz assim: João vai começar então a descrever o que viu, e ele diz: Eu, João, que também sou, ele diz, irmão e companheiro. Vamos ver, irmão nós entendemos bem. Então, irmão porquê? Porque nós somos filhos do mesmo pai. Eu queria chamar a atenção, irmãos, que nesta apresentação de João não há nenhum vestígio de hierarquia. A Igreja desviou-se muito. Os irmãos já sabem, depois do imperador Constantino, e a partir daí, de uma forma muito acelerada, a Igreja politizou-se, tornou-se materialista e importou uma hierarquia que a Igreja dos Apóstolos nunca teve. Então, João está a apresentar-se como ele é. Eu sou o vosso irmão. Então, não estou a dizer, eu sou o grande bispo, cardeal. Hoje as pessoas estão muito viradas para essas coisas. João apresenta-se como um irmão, o vosso irmão. E a humildade com que ele fala, porque sendo um homem tão experimentado e um apóstolo que tinha vivido com Jesus, e não só isso, que tinha uma relação muito especial com Jesus. Ele não faz disso qualquer apanágio, qualquer vaidade, mas ele apresenta-se apenas como nosso irmão. Amém? Segunda coisa, companheiro. A palavra companheiro na língua original, aliás, o Novo Testamento foi escrito em que língua, irmãos? Em que língua? Inglês, francês ou grego? Grego. Está bem? Portanto, nós, o que estamos a ler não é o original, estamos a ler uma tradução. E como todas as traduções, às vezes podem variar algumas palavras. Por isso nós temos, às vezes, traduções que variam as palavras que usam. E isso é natural. O tradutor procura encontrar a melhor maneira de transmitir o sentido original. Ora, companheiro é uma tradução de uma palavra grega, Syun koinonos. Syun é com. E koinonos tem a ver com uma palavra que já conhecemos de Atos, no capítulo 2, o versículo talvez 42, que diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Não é? Então, a doutrina e depois logo a seguir a comunhão, koinonia. E a palavra koinonia é difícil de traduzir porque a palavra comunhão é uma palavra razoável, mas koinonia tem a ver com ter em comum, partilhar. E há uma maneira, às vezes, alguns irmãos explicarem, é comum e união, é juntar comum e união, ter em comum e viver em união, comunhão. E a primeira igreja, ela vivia numa comunhão muito, muito real, partilhando até os alimentos, os bens, com uma grande parte da igreja que era desprovida de qualquer meio de subsistência, e então eles partilhavam também os bens materiais necessários. Então ele diz, eu sou vosso irmão e sou companheiro, quer dizer, eu partilho da mesma comunhão convosco. Mas comunhão de quê? Então ele vai explicar. Na aflição, no reino e na paciência. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, na aflição. Irmãos, é uma coisa que nós, quando falamos em comunhão, nunca pensamos assim. Nós somos participantes das aflições. Nós dizemos que somos participantes de outras coisas boas. Não é? É tão bom vivermos em união,
porque nos ajudamos, etc. Mas João diz, a primeira coisa que ele coloca à cabeça é: eu partilho convosco da aflição. E os irmãos lembrem-se que neste tempo João estava numa ilha. Como é que se chamava essa ilha? Patmos. Era uma ilha prisão. Os romanos tinham mais ou menos 50 ilhas prisão. Porque uma ilha era, por definição, já um espaço cercado por água, ninguém podia fugir dali. E eles usavam para exilar prisioneiros, às vezes para trabalhos forçados em minas, etc. Ora, João foi colocado numa ilha prisão. Era uma prisão que era uma ilha. E ele estava ali por causa de quê? Por causa da fé. Ele tinha sido preso, um homem que, supõe-se que o livro do Apocalipse terá sido escrito mais ou menos entre o ano 90 e 95, talvez mais 95, e ele foi colocado ali para morrer. Um homem idoso, um homem de 90 e tal anos, irmãos, o que é que ele estava ali a fazer? Ainda por cima, sendo obrigado ainda a fazer trabalhos forçados. E não era fácil. Então era uma situação muito difícil. A igreja que João pastoreava, que era a igreja de Éfeso, mas não apenas Éfeso, toda aquela região da Ásia Menor, que é a atual Turquia ocidental, era uma região de grandes perseguições. Os irmãos estavam a ser presos, muitos estavam a ser mortos, estavam em grande sofrimento. Devia haver um grande desânimo, porque de facto era muito difícil viver a fé no meio de tantas adversidades. E João diz: olha, eu sei o que é que vocês estão a passar e eu partilho das vossas aflições. Eu também estou a sofrer convosco. E, irmãos, é interessante porque a palavra aflição, ou tribulação, outros que traduzem por tribulação, é algo que nós temos de estar preparados para viver, as tribulações. Porquê? Porque nós vivemos num mundo que é adversário de Jesus, que detesta Jesus, até podem falar de Jesus, mas o Jesus verdadeiro, o Jesus dos Evangelhos, o mundo não quer nada a ver com ele. E então, nós sofremos a mesma ira do mundo. Como nós lemos aqui em João 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. E é uma coisa, irmãos, como é que é possível odiar a Jesus? Como é que é possível? Mas Jesus diz: o mundo odeia-me. Eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Irmãos, temos que entender bem isto. Porque é que às vezes nós sentimos uma rejeição tão grande das pessoas por causa da nossa fé? Porquê? Bom, nós temos que ter cuidado para não ser por razões que não são muito compreensíveis. Se eu sou uma pessoa mal encarada, as pessoas não vão gostar de mim, mas isso não tem nada a ver com a fé. Se eu sou uma pessoa que ando a impingir a minha fé aos outros de uma forma violenta, agressiva, é natural que as pessoas reajam mal. Mas não é isso. Há um aborrecimento, há algo que causa mal-estar às pessoas, que não querem nada com Deus, não querem nada com Jesus, até podem ser muito religiosas, mas não querem nada com Jesus vivo. E nós muitas vezes sentimos essa atitude de hostilidade contra nós, que muitas vezes se transforma em atos, e ao longo da história da Igreja, quantas vezes irmãos nossos foram perseguidos porque foram odiados. Então nós temos de estar preparados para isso. Os irmãos estão preparados para isso? Mais ou menos. Mas João diz: não, é isso mesmo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Reparem, por causa da nossa fé. Eu faço sempre esta ênfase, porque não é uma pessoa que no emprego chega sempre atrasada, não falha e falha aos seus compromissos. E depois é despedida e diz: estou a ser perseguida. Não. Está a ser posta lá fora por justa razão. Então, as aflições por causa da nossa justiça, viver na verdade.
vivermos com a família direitinha, servirmos ao Senhor, não nos misturarmos com coisas que são imorais. O mundo detesta isso e por isso nós podemos ter aflições. A ira dos homens e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Piamente quer dizer todos que quiserem viver com qualidade espiritual, com uma vida a sério, uma fé verdadeira, padecerão perseguições. E claro, nós temos a ira de Satanás. Nunca nos esqueçamos, temos um inimigo que nos odeia e que, se possível, nos quer destruir. Por isso Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Irmãos, a situação mais perigosa que eu vejo às vezes em alguns crentes é que eles vivem como se Satanás não existisse. Não entendem que têm um inimigo. Irmãos, se nós soubéssemos que nós estamos na nossa casa e soubéssemos que anda uma quadrilha na rua que quer entrar nas casas e roubar, o que é que nós fazíamos? Nós íamos ter cuidado. Íamos ver se a porta está bem fechada. Íamos sair com prudência. Mas às vezes nós vivemos como se o mundo estivesse ótimo. E vivemos numa espécie de mágica, uma fé que não é fé, é uma mágica. Onde tudo acaba por correr bem, que nós basta clamar pelo sangue de Jesus, pronto, já está. E nós não temos cuidado. Mas Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura é a armadura do soldado. Para que possais estar firmes contra as astutas. O que é uma cilada? Armadilha. Como é que Satanás combate contra nós? Assustando-nos. Com armadilhas. Armadilhas. Para ver, ele prepara o laço e fica à espera, será que ele vai colocar lá o pezinho? Armadilhas. Então nós temos que ter muito discernimento, irmãos. Situações que podem ser armadilhadas para nos roubar alguma coisa da nossa fé, do nosso testemunho. Então temos de ser cuidadosos, temos de ser vigilantes. Jesus sempre disse isso, vigiai, vigiai, vigiai. Vigilantes. Porque não temos que lutar contra seres humanos de carne e osso, não é? Mas sim contra seres espirituais. Então a nossa luta não é contra pessoas. Aliás, Jesus disse que nós deveríamos fazer o que aos nossos inimigos? Devíamos amar os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? As pessoas. Nós não temos nada contra as pessoas, até contra quem nos faz mal. Agora, há outros inimigos que não são humanos, são espirituais. E são principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, quer dizer, não é na esfera terrena, mas na esfera espiritual. Então, irmãos, sem querer dramatizar muito, há neste momento uma quadrilha que quer assaltar a sua vida. Está certo? Pelo menos a minha quer. Há muitos anos. Tenho a cabeça a prémio. Graças a Deus. Temos de ter os nossos amigos certos e os inimigos certos. Os nossos inimigos não são as pessoas. São os inimigos de Deus. Esses são os nossos inimigos. Então, cada irmão tem à sua volta inimigos. Nunca tinha dado conta. Pois, esse é que é o problema. É o perigo em que muitos vivem. Que não dão conta, que não entendem, que não veem. E que quando chega a hora, o inimigo puxa o laço e ele caiu e nem sabe porque é que caiu. E perdeu. E a fé foi-se embora. Ou o pecado veio e destruiu o testemunho. A pessoa nem sabe. Então, a palavra de Deus chama-nos a atenção. Cuidado, porque nós temos inimigos poderosos. Agora, é para ter medo? Não, irmãos. Ter cuidado é uma coisa, ter medo é outra. Ter cuidado é vigiar. É ter discernimento.
Ter medo, não. Nós não temos que ter medo de nada. Só temos de ter temor de uma pessoa, que é o Deus que nos criou. É o único a quem nós tememos. O resto está debaixo do domínio de Jesus, do seu poder, e Ele está connosco, Ele nos livrará. Não há que ter medo. Agora, temos de ter entendimento, discernimento, e por isso nós temos de ter uma vida, irmãos, uma vida muito sóbria. Nós temos de orar. Nós temos de nos afastar do pecado. O pecado é o lugar onde o inimigo está, é a sombra. Se eu vou para a sombra, ele está lá, ele é das trevas. Então, se eu me vou meter nas trevas, ele está lá à minha espera. Por isso, eu não posso ir para as trevas, tenho de viver na luz. Viver em santidade, na obediência à palavra. E se nós fizermos isso, nós estamos seguros, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Agora, irmãos, a ira nunca é a ira do Senhor contra nós. Os irmãos, fixem bem isto. Nós não podemos dizer assim, isto veio porque Deus zangou-se comigo. Meus irmãos, vamos lá ver. Há juízos na nossa vida? Por causa dos nossos atos. Se eu fizer uma coisa que está errada, a consequência vem, mas é por causa da minha atitude, não é pela ira de Deus. E sobretudo porque a palavra de Deus diz-nos o seguinte: Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. É por isso que nós dizemos, a grande tribulação não é para a igreja, porque a grande tribulação é a manifestação da ira de Deus. Não é a ira de Satanás, nem é a ira da sociedade, é a ira de Deus. E logo no início, no capítulo 6, nós lemos assim: porque é vindo o grande dia da sua ira. A ira de quem? Do Cordeiro. Então, a tribulação é a ira de Deus. Sobre quem? Sobre um mundo injusto, um mundo que está longe. E a tribulação vai ser o último abanão que o Senhor vai dar à terra para que alguns acordem e ainda possam despertar do seu sono e converter-se. Isso vai acontecer muito especialmente com Israel. Amém, irmãos? Então, companheiro na aflição. Então, se o irmão está a passar por aflições, lembre-se, João foi seu companheiro. Jesus foi seu companheiro. Milhares e milhões de crentes são companheiros. Partilham. Mas foram fiéis. Foram valentes. E nós temos de ser também. A Bíblia nunca promete grande coisa aos medrosos, pelo contrário, aos tímidos. Tímido é uma tradução que nós podemos também traduzir por cobarde, não é? Os que se assustam, os que têm medo. A Bíblia não diz que esses vão ter grande destino. Nós temos de ser valentes. Enfrentando as tribulações, enfrentando as aflições, sabendo que elas, se elas vêm por causa da nossa fidelidade, elas são bem-vindas. E o Senhor vai nos dar vitória. E é isso que nós temos de entender. Amém? Segunda coisa, que é um contraste imenso, ele sai das aflições para o reino. E companheiro no reino. Então nós lemos: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Reparem, em Apocalipse nós encontramos sempre esta lembrança, que é o nosso destino final. Isto é, para nós até nos causa tonturas, não é? Pensar nisto. Mas o que Deus tem preparado para nós é isto: nós vamos reinar com Jesus. É o que está escrito, irmãos. Nós fomos feitos reis e sacerdotes. Porquê? Mais uma vez, porque nós vamos estar com Cristo. Ele não é o rei, ele não é o sumo sacerdote, nós vamos viver com ele. Nós vamos estar com ele para sempre. Então, o reino é uma palavra, a palavra no grego é basileia, e é uma palavra muito, muito importante. É impossível ler o Novo Testamento sem tropeçar constantemente com reino, 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 reino. Então, João Batista anuncia o reino, Jesus diz, o reino está aí,
Qual é o reino? O que é o reino? E Jesus ensinou a nós orarmos. Nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o que é o reino. Então, o objetivo do Senhor é que o reino, ele desça à terra. Assim como é no céu, seja feito na terra. Céu e terra um dia vão se unir. Pensem nisto, irmãos. O céu e a terra um dia vão se unir. É claro, com todos aqueles que quiserem, que aceitarem o reino. É já vivido no Espírito pela Igreja. O reino nós vivemos de uma forma ainda muito imperfeita, mas já vivemos o reinado, o domínio do Senhor nas nossas vidas. Por isso Jesus é chamado o cabeça da Igreja. Ele é a cabeça. E nós somos o corpo. Então, cabeça é um domínio. É aquele que determina, aquele que orienta, aquele que rege. Mas o reino só será plenamente consumado no futuro. E isso nós vamos ver em Apocalipse, no capítulo 20, quando vai dar-se início a um período de 1000 anos do reino na Terra, o reino milenar, o reino messiânico, com todas as profecias lá do Antigo Testamento. Relativas ao reino, elas se vão realizar, incluindo o papel de Israel também, vão se realizar lá no fim, 1000 anos de domínio do reino na Terra, preparando-nos depois para o reino final, que é novos céus e nova terra. Muito bem. Finalmente, a paciência. A palavra paciência traduz uma outra palavra do grego que também pode ser traduzida por perseverança. Paciência quer dizer o seguinte, é capacidade de aguentar. Capacidade de aguentar. Então, a paciência é isto. É nós termos esperança. É nós não desanimarmos. É nós confiarmos. É nós passarmos pelas nossas lutas, tribulações terrenas, muitas delas que são inerentes à nossa condição de seres humanos caídos, por exemplo, as doenças, o envelhecimento e a morte, mas manter o nosso olhar fito no Senhor. Então, é a maneira de viver em paciência. Lembrando palavras do apóstolo que diz, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então a paciência. A nossa fé é testada. E a paciência também é uma expressão que se pode usar quando um metal vai ao fogo e depois é retirado com um metal mais puro, mais purificado. Então nós também vamos ao fogo. E daí resulta algo mais puro em nós. Por isso nós lemos, aconceita-te de mim, compres colírio para os teus olhos, pois ouro provado no fogo. O ouro, que é o símbolo do poder, ele tem de ser provado. Provado pelas tribulações, pelo fogo. E assim nós vamos crescendo em paciência. E a nossa fé vai se tornando cada vez mais forte. Exatamente como o metal fica mais puro, mais precioso, também nós vamos sendo transformados através desse fogo das provações. Amém, meus irmãos? Gostaram desta primeira parte? Mais ou menos. O pastor só falou de tribulações, de lutas. Pois é, mas é o que está aqui e nós temos de estar preparados. É melhor do que aqueles irmãos que ouvem um ensino falso a dizer venha a Jesus, todas as suas lutas vão desaparecer. Isso é mentira. Muitas lutas até vão ficar pior, mas há uma diferença. É que o Senhor está connosco, vai nos dar vitória, não vai deixar de certas lutas. O Senhor não diz, não, isso aqui não é para o meu filho. Isso aqui, eu vou livrá-lo desta. E desta também. Agora esta aqui vai ter de enfrentar. Então é isso que nós temos de entender, lembrando que somos também participantes do reino. Irmãos, isto dá-nos uma perspectiva
mais saudável da fé, mais realista, mais saudável e, sobretudo, que não é uma fé infantil, uma fé de quando tudo corre bem, eu creio. Se corre mal, já duvido. Essa fé que não é fé, é uma espécie de catavento. Não é? Então, é isto que nós temos de entender. Agora, irmãos, no versículo número 10, nós vamos começar a ler a respeito de uma experiência extraordinária que o Senhor deu a João. Vamos ver isto com um bocadinho mais de rapidez. Diz assim, então João começa a descrever: eu fui arrebatado no Espírito. Ele diz 3 coisas: fui arrebatado em Espírito, no dia do Senhor, e ouvi uma grande voz como de trombeta. Então vamos lá ver. Primeiro, fui arrebatado. Há um outro homem também que teve uma experiência de arrebatamento. O arrebatamento basicamente é o seguinte: os sentidos são desligados. Os nossos sentidos habituais são desligados. Os 5 sentidos, é como se houvesse uma espécie de um desmaio, digamos assim. Uma falta de consciência física. E Paulo, ele teve uma experiência de arrebatamento. Ele diz assim: conheço um homem, está a falar de si mesmo, em Cristo, que há 14 anos, depois ele diz, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao 3º céu. Não vamos falar sobre o primeiro, o segundo e o terceiro, fica para outra ocasião. Foi arrebatado ao paraíso, portanto, à presença de Deus. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então, a experiência de João, de certa forma, assemelha-se, porque ele também diz, eu fui arrebatado. Ele diz, em espírito. Portanto, não é um arrebatamento físico. Não foi ele que foi transportado fisicamente, não. Foi o seu espírito que foi levado à presença do Senhor. A segunda coisa é no dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Alguns dizem, o dia do Senhor deve ser o domingo. Pois é, mas aqui há um problema. É que no Novo Testamento, o domingo é sempre designado o primeiro dia da semana. Sempre que há referências ao domingo, nunca é o dia do Senhor, é sempre o primeiro dia da semana. Nós é que mais tarde veio-se a chamar dia do Senhor. Aliás, a palavra domingo tem a ver com isso também. Então nós temos, por exemplo, e no primeiro dia da semana as mulheres foram ao sepulcro. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. Portanto, o domingo é o primeiro dia da semana. Então, o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é uma designação que é muito comum no Antigo Testamento para o tempo final do juízo de Deus. O tempo do fim. Então aparece no Antigo Testamento 16 vezes. Vou ler apenas 2 ocorrências. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que se exalta para que seja abatido. Em Joel, ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Portanto, o dia do Senhor remete-nos lá para o final dos dias, para o final dos tempos. No Novo Testamento, aparece 4 vezes quando Paulo diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Então, os acontecimentos do fim, eles serão muito repentinos. Não vai haver nenhum aviso. Os irmãos viveram um apagão, não é? Ninguém vos avisou, pois não? Atenção, às 11h33, não é? Vocês vão ter um apagão, preparem-se. Não, ninguém avisou. O que vai acontecer no tempo do fim será tão rápido, que é chamado o ladrão da noite. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Mas o dia do Senhor virá com o ladrão da noite, mais uma vez. E a 4ª vez é esta, quando João diz que ele foi arrebatado no dia do Senhor. A 3ª coisa que nós lemos: e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Não, ele não ouviu uma trombeta. O que é que ele ouviu? Uma voz. Só que voz é esta? Uma voz como de trombeta. Então, é uma semelhança que João faz
ao soar daquela voz. Então, é esta voz que soa. Nós vamos ver muitas trombetas na Bíblia. No Antigo Testamento há muitas trombetas, até há uma festa chamada Festa das Trombetas. Jericó foi conquistada no último dia, foi com som de trombetas. E nós vamos ver trombetas em Apocalipse e vamos ver uma última grande trombeta, também mais adiante ainda, no final dos dias. Então, é esta voz que agora vai falar com João e ele vai se virar e vai ver que alguém fala com ele. E esse que fala com ele é o próprio Senhor. O Senhor vai falar com ele. E essa visão é tão gloriosa que nós vamos procurar comentá-la no próximo domingo, se Deus quiser, e nós iremos comentar esta visão. Mas eu sugeria que os irmãos em casa lessem esta visão, porque ela fala-nos de Jesus como ele é neste momento. Se ele aparecesse diante de nós, era este Jesus, não é o Jesus homem, sofredor, cansado, doente, não, esse Jesus já foi lá há 2000 anos, ele agora está glorificado. E nós iremos ler isso. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos glorificar o nome do Senhor.